Bom dia, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nesse período difícil aí que nós temos passado, mas nós vamos superar isso, vamos vencer essa batalha, beleza? E infelizmente não podemos estar juntos em sala de aula. Estou com saudade de vocês, das nossas conversas, das nossas aulas, mas é o que temos são as nossas aulas virtuais. Então, lidem as aulas virtuais da mesma forma que vocês lidam na aula presencial, deem a mesma relevância, a mesma importância, beleza? Vocês são ensino médio, nem está chegando aí, vamos nos preparar e vamos nos esforçar, beleza? Bom, nas aulas passadas nós comentamos bastante sobre os princípios históricos, falamos sobre os aspectos, as mudanças sociais, falamos sobre os aspectos históricos, falamos sobre a matéria-prima do historiador. Não sei se alguém lembra o que é a matéria-prima do historiador. As fontes históricas, que são as fontes necessárias para que nós possamos fazer história e chegar à conclusão sobre as coisas como elas realmente aconteceram. Elas que nos dão aí o contato com o que aconteceu, o que ocorreu de verdade no passado. Então, as fontes históricas são a matéria-prima do historiador, assim como a massa é a matéria-prima para o padeiro para fazer o pão. Então, é a mesma analogia. Não tem como fazer história sem as fontes históricas. E aí nós comentamos também já um pouco sobre os períodos da história. Nós mostramos aí, sabemos que a história é dividida em duas partes, que é a pré-história e a história. A pré-história, sabemos que ela é dividida em 3 períodos, mas nós iremos focar apenas em 2, que é justamente o período paleolítico, que é o famoso período da pedra lascada, e o período neolítico, que é o período da pedra polida. E logo em seguida nós temos aí a idade dos metais. Depois, com a história, nós sabemos que a história dividida aí, ela é marcada pela origem da escrita, e ela é marcada em idade antiga, em idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é os dias de hoje. Então, é importante nós compreendermos essas divisões e fique bem fixo na mente de vocês, porque no decorrer da disciplina, até o 3º ano do ensino médio de vocês irão lidar com essa divisão, beleza? Bom, nossa aula hoje é mais especificamente sobre a pré-história, tá bom? Nós iremos comentar aí sobre os períodos da pré-história, para que nós possamos compreender bem o que ocorreu nesse período, beleza? Bom, o primeiro período que nós temos aí é o período paleolítico. Muito legal aí, ó, o meme do Bob Esponja, a cara aí de Homem das Cavernas, que fizeram o meme agora há pouco. E aí, vejam bem, o período paleolítico, né? O período paleolítico foi o primeiro momento da pré-história, e ele é registrado aí até mais ou menos, lembrando que essas datas elas são aproximadas, beleza? Até aí 7.000 anos antes de Cristo. Foi aí o período, claro, até 7.000 anos antes de Cristo nós estamos falando do que seria aí, começou quando os seres humanos começaram a se desenvolver, beleza? E aí ela se terminou aproximadamente aí até 7.000 anos antes de Cristo. Quando nós falamos de paleolítico, nós estamos falando aí da palavra, sua origem aí tem paleo, que significa antigo, e quando nós juntamos com lítico, que significa pedra. E aí nós teremos uma junção das palavras no sentido aí de algo antigo e também relacionado aí à pedra. E aí por que relacionado à pedra, né? Bom, na verdade esse período, um período muito antigo da história dos seres humanos, é um período em que a tecnologia ainda não estava muito bem desenvolvida. E aí as ferramentas utilizadas, e não só as ferramentas, mas também os materiais utilizados pelos humanos,
eram basicamente aí pedras, eram ossos, madeira e nada muito mais complexo além disso. Então, também não existia um certo charme no uso das ferramentas, não existia um refinamento, não existia vamos dizer assim, uma perfeição, né, na construção das ferramentas. Era tudo muito rústico, tudo muito primordial, podemos dizer assim, né, tudo muito primitivo, né? E aí, basicamente, nesse período, como acho que vocês já viram em filmes sendo retratado, os seres humanos ainda não tinham um bom desenvolvimento cognitivo, vamos dizer assim, intelectual. Então, ele basicamente vivia da coleta e da caça, beleza? Vale lembrar que eram povos nômades. Nesse período, os seres humanos eles não permaneciam em lugares fixos, eles eram nômades, ou seja, eles se locomoviam o tempo todo de região para região. Portanto, eles viviam da coleta e da caça. Eles estavam constantemente se locomovendo e eles pensavam constantemente estar caçando e coletando os recursos pelas regiões onde eles passavam para poder se sustentar, para poder se manter, beleza? Um ponto importante desse período é que os seres humanos já demonstravam aí nesse período características artísticas, beleza? Então, uma das coisas aí mais importantes, um dos registros mais importantes que nós temos dessa época é a tão famosa arte rupestre. Eu acredito que vocês já tenham visto isso na disciplina de arte ou na própria disciplina de história, inclusive. A arte rupestre aí consiste basicamente numa arte primitiva, onde os seres humanos retratavam alguns momentos do seu cotidiano, como por exemplo a caça. Alguns desenhos são até meio difíceis de compreender, porque são basicamente aí homenzinhos desenhados na parede segurando alguns objetos, mas que é um recurso histórico importantíssimo para nós compreendermos. E um fato importante, aqui em Pernambuco, na cidade de Buíque, existe um dos maiores sítios arqueológicos do país, beleza? Aqui na nossa terra. Se vocês puderem pesquisar, pesquisem e vejam algumas fotos. Lá tem diversas cavernas com arte rupestre, com diversas pinturas. É um lugar muito legal para a gente fazer turismo, inclusive. E a organização social nesse período eram basicamente aí composta por grupos familiares. Não existia uma organização social complexa, estruturada. Eles basicamente viviam em conjunto por laços familiares. Eram basicamente os laços de parentesco que faziam com que eles se organizassem em grupo, ou seja, não era nada muito complexo, não existia ainda política desenvolvida, não existia ainda uma estrutura social, vamos dizer assim, muito bem composta, beleza? Essas características aí marcam muito o período paleolítico, e também uma das mais importantes é também a descoberta do fogo. Foi nesse período aí que os seres humanos começaram a se utilizar de um recurso tão importante aí que fez uma diferença gigantesca para a nossa sobrevivência, que foi a descoberta do fogo. E aí nós temos o período, vamos passar pelo período neolítico. Vale destacar que no meio do período paleolítico para o neolítico, ainda tem um outro período chamado mesolítico, mas ele é apenas um período de transição, beleza? É um período que interliga o paleolítico para o neolítico. Mas aí, já indo para o neolítico, nós vamos ter aí um desenvolvimento aí gigantesco, beleza, gente? E é retratado que o período que ocorreu esse período neolítico entre 10.000 a 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Só relembrando, essas datas elas não são precisas. É muito difícil para os historiadores conseguir datar precisamente esse período da história. Portanto, com base em algumas pesquisas, ou com o auxílio da química também, nós temos aí alguns recursos para datar aproximadamente aí o que é o período, né, o ano que ocorreu aí esse processo.
Mas vamos lá, gente, do período paleolítico para o período paleolítico para o neolítico, nós temos uma mudança aí muito grande no desenvolvimento da raça humana. O principal deles é que, a partir de agora, a Terra passou por vários momentos de glaciação, ou seja, a Terra foi coberta por muito gelo, longos invernos, e aí isso meio que forçou os seres humanos a não serem mais nômades. Além disso, também tem os perigos das viagens, os animais, as mudanças, os fatores climáticos, geográficos, que agora também sempre afetou, mas que continuava afetando e começou a afetar muito forte os seres humanos, principalmente o aspecto geográfico, no que se refere a regiões mais áridas, regiões com mais florestas. Os seres humanos passaram a não ser mais nômades e passaram a ser sedentários. E quando eu falo sedentário, não é só quando você sobe essa ladeira aqui da escola e cansa, feito um cachorro, feito eu que sou, chego aqui já morto, eu não pratico nada, preciso fazer academia. Estou até engordando, essa quarentena deu uma engordada. Mas a sedentarização aqui nesse contexto é porque os seres humanos eles não estão mais se locomovendo de uma região para outra. Eles agora estão se fixando, se alocando em algumas regiões. E aí, o que é que essa sedentarização gerou? Qual é a consequência disso? Bom, a principal mudança, o principal aspecto é o desenvolvimento da agricultura. Gente, isso aqui é muito importante. Quando ocorreu a Revolução Agrícola, como é chamado por muitos historiadores, o ser humano agora não precisava mais coletar, ou seja, ele não tinha mais a necessidade de sair andando por aí coletando recursos. Ele agora poderia fazer o quê? Construir sua casa e plantar perto da sua casa os recursos necessários. Vejam aí, ó. Que nem no Minecraft, né? No começo do Minecraft, quem já jogou aí, você vai, no começo você tem que comer, tem que caçar animal, você tem que pegar maçã, enfim, achar comida pelo mundo, mas depois do tempo que você constrói sua casa, você faz sua plantaçãozinha lá, ou acha uma vila, enfim, é basicamente isso. Com o desenvolvimento da agricultura, agora nós temos uma maior facilidade de ter recursos, o que facilitou em muitas coisas, beleza? Além da agricultura, o ser humano não vive apenas de recursos plantados, também o ser humano começou a criar animais. E aí a gente sabe que a criação de animais gera outros animais, e aí nós temos uma fonte de carne, fonte de pele, de lã, se for ovelha, enfim, nós temos aí diversos recursos que nos são fornecidos pelos animais, beleza? E aí, o que é que substituiu? A caça. Aqui, com a agricultura, não se torna mais necessário a coleta. Com a criação de animais, a caça reduziu bastante, porque agora nós podemos produzir os animais. E aí, esses acontecimentos, eles desencadearam aí coisas importantíssimas que vieram a dar origem às primeiras civilizações, beleza? Vale ressaltar aqui que com esses dois aspectos, com esses três aspectos que estamos aqui, o desenvolvimento da agricultura, com a sedentarização, a criação de animais, proporcionou um aumento demográfico, ou seja, a população, o nível populacional começou a crescer bastante. Por quê? Porque o homem agora está sedentário, os riscos diminuíram e eles começaram a se organizar de formas mais complexas socialmente. E aí a população começou a crescer. E aí nós temos a origem das primeiras cidades, gente. As primeiras cidades que foi proporcionada aí através da organização social de grupo. Ou seja, agora começaram a surgir tribos, começaram a surgir clãs, e aí as cidades começaram a se desenvolver. Nesse período também as casas, as estruturas, os estabelecimentos começaram a ficar mais complexos, com o uso de pedra, com o uso de recursos mais complexos, a arquitetura começou a ficar mais desenvolvida. E a divisão do trabalho
era ocorrida aí por homens e mulheres, ou seja, as mulheres e os homens elas tinham trabalhos diferentes. Então, nós já podemos ver que aqui no Neolítico, em contraste com o Paleolítico, já tem, o ser humano já começa a apresentar indícios de civilização complexa. E são esses fatores aqui que proporcionaram aos seres humanos a desenvolver suas primeiras grandes civilizações. Claro que com o tempo foi ficando cada vez mais complexo, beleza? Bom, cadê? Ué, passou? Passou. Eu não tinha percebido. Bom, e aí, justamente isso que a gente estava comentando, né? A Revolução Agrícola, ela desencadeou essas consequências, né? O crescimento demográfico, a organização política e social mais complexa, à medida que a população crescia, também aí surgiu o surgimento dos clãs, grupos familiares, tribos, e também o surgimento de povoados, que podem ser descritos como vilarejos ou cidades, beleza? E aí também começaram a surgir funções mais complexas dentro da sociedade, como por exemplo os artesãos, que eram responsáveis por trabalho manufatureiro, ou seja, pela produção artesanal, manual, e também começaram a surgir relações sociais mais complexas, como por exemplo o escambo, que é a troca, ou seja, eu trocar um produto por outro, algo por uma coisa que eu não tenho, e também o comércio, beleza? Porque o escambo indiretamente já é um tipo de comércio. E aí, com essas relações sociais se transformando em algo mais complexo, foi desenvolvendo aí, e as estruturas econômicas e políticas elas foram se desenvolvendo. E aí, conforme o tempo foi passando, o ser humano ele foi ficando cada vez mais desenrolado na sua estrutura social. E um fato muito importante é que o ser humano começou a utilizar os metais. Depois do período neolítico, vem a chamada Idade dos Metais. Depois da Idade dos Metais, a civilização já está começando a ficar mais desenvolvida. A escrita se torna necessária para dar uma boa comunicação, para o desenvolvimento da linguagem. E aí, o que ocorre é que a escrita é desenvolvida, e sabemos que quando a escrita é desenvolvida, esse período da pré-história se encerra e começa aí a Idade Antiga da História. E é importante ressaltar, gente, que com o desenvolvimento das ferramentas por metais, armas, etc., e o crescimento demográfico e também o crescimento e desenvolvimento das estruturas sociais e políticas, o ser humano foi ficando cada vez mais hostil. Ou seja, ele passou a ter mais noção de si, mais noção de propriedade, mais noção de sociedade, de grupo, de conjunto, e aí, com as ferramentas cada vez mais fortes, mais capazes de ser utilizadas em combate, o ser humano foi ficando aí cada vez mais fechado, vamos dizer assim. Mas é importante a gente compreender que esses fatores foram importantíssimos para o desenvolvimento da estrutura social que nós conhecemos hoje, gente. Então vejam, como eu já comentei em sala de aula com vocês, hoje coisas que para nós é simples, nesse período foram mudanças gigantescas, e hoje nós somos fortemente influenciados pelas consequências desses períodos, beleza, gente? Então, tem mais algum... Então vejam, as primeiras culturas mais complexas em relação à vida arcaica, das quais temos notícias, organizavam-se sob aspectos muito semelhantes. Seus dois elementos mais marcantes foram a agricultura, baseada nos grandes sistemas de irrigação, e o poder político, sustentado pela religião. Por isso ficaram conhecidas como teocracias de regadio.
Teocracias, porque é teo de Deus, cracia de governo, beleza, gente? E de regadio por causa de sistemas de agricultura baseados em sistemas de irrigação. Então, vejam, é importante nós compreendermos isso, porque esses aspectos foram o que desenvolveram, são os principais aspectos das primeiras civilizações. Então, o aspecto religioso é muito importante, pois a maioria das civilizações apresentavam aí aspectos religiosos. Passar? E aí, essas sociedades elas apresentavam como características comuns o seguinte: o poder político com forte conotação religiosa, por isso denominada teocracia, que teo de Deus, e cracia de poder, o governo. E aí a economia também baseada na agricultura e o regime de trabalho servil, mas que também incluía o trabalho escravo, beleza, gente? É muito importante também nós compreendermos esse aspecto aqui, o trabalho servil e também o trabalho escravo, que existia aí desde muito tempo, sempre foi comum. Entretanto, a escravidão durante esse período, ele era realizado normalmente quando você derrotava um povo inimigo. E aí existiam prisioneiros de batalha. Esses prisioneiros de batalha vinham a se transformar em escravos, beleza? É diferente da escravidão que nós falamos tanto, bem recente, que o mundo sofreu, que é a escravidão dos povos africanos. Mas, gente, essa é só uma das escravidões, e por ser tão recente, nos é comentado bastante. Mas desde os primórdios da humanidade, a escravidão ela já existe. E muitos povos desde então foram escravizados, beleza? Importante nós compreendermos isso. Além disso, a elite do povo era composta por sacerdotes, proprietários de terra, militares de alta patente e pela família real. Vale lembrar que aí, depois, com o tempo, as estruturas políticas começaram a ser desenvolvidas e alguns estilos políticos, como reis, também começaram a ser utilizados, beleza? E aí, essa aqui a gente já tem costume, porque hoje em dia, até nos dias de hoje, a elite normalmente é composta por proprietários de terras, pessoas com grandes fontes de renda, geralmente pessoas ricas, né? Que estão sempre, pessoas que nascem ricos continuam sendo ricos. Normalmente essas pessoas detêm o poder na sociedade, beleza? As camadas pobres são formadas por servos, estrangeiros escravizados ou pessoas livres severamente exploradas como força de trabalho. Então, são características em comum. Além disso, a religião normalmente é politeísta, ou seja, é uma religião com vários deuses. Depois, com o tempo, é que começaram a surgir as religiões monoteístas. Mas, a princípio, as primeiras civilizações elas apresentavam religiões politeístas, beleza, gente? Então, bom, então esses são os principais aspectos aí que nós temos das primeiras civilizações, tá, gente? Bem aí jogado para poder a gente pegar bem essa noção. Então eu peço que vocês leiam, que vocês pesquisem, que vocês se esforcem nas aulas e qualquer dúvida, estamos aqui, beleza? Pode contar aí, pode perguntar. Até a próxima aula, gente.